meus queridos, bom dia, paz do Senhor. Márcio Eleutério por aqui no canal Efraim. Quero estar agradecendo a vocês que são novos aqui pelo canal, têm se inscrevido, têm apoiado, comentado este canal, muito obrigado. Este é o vídeo de número 4, onde a gente vai falar mais uma vez do livro de Jó. Depois eu vou dar um jeito de montar uma... É melhor quando eu terminar eu vou deixar como se fosse uma playlist para você encontrar todos os vídeos, né? Todos os vídeos que vão falar deste assunto, neste momento tão difícil na vida do personagem Jó. Hoje a gente vai falar aqui no capítulo de número 19, tá bom? E pretendo fazer mais gravações a respeito deste livro e fazer mais correções a respeito do primeiro e segundo vídeo do qual eu já gravei, né? É só correções, né? Mas é importante a gente fazer. Jó capítulo 19, versículo 1 a seguir, a gente vai ler. Então respondeu Jó: até quando vocês vão ficar afligindo a minha alma e me aquebrantais com palavras? Já 10 vezes vocês me vituperastes e não vos envergonhais de me injuriar-me. Embora já eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me erguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede ele me cercou. Eis que eu clamo violência, mas eu não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e as minhas veredas pôs trevas. Até esse 8 aqui, deixa eu fazer um comentário, né, nesse desabafo de Jó, né, onde os amigos estão tentando ali de todas as formas ajudar, né, no momento de dificuldade de Jó, mas eles não estão conseguindo trazer ali um remédio, uma cura, um bálsamo, um alívio para aquele momento da vida de Jó, né? Então vamos lá. Então, antes da gente acusar, fazer certas interpretações ou como que eu vou usar o nome? Fazer julgamentos, né, a respeito desses 3 amigos, vamos entender algumas coisas a respeito deles, né? No discurso do livro a gente vê que Jó tinha irmãos, né? Tinha familiares, né? Tinha esposa, filhos, filhas, servos, empregados, né? E muitos amigos, né? Ele era cercado de muitas pessoas, inclusive de patentes altas, né? Pessoas de níveis altos, né? Só que todos o abandonaram, né? A esposa, né, assim, não ficou junto com ele, né? Ficou do lado como esposa, mas não ficou no sentido sofrendo junto com ele ali, né? Então, aí de repente aparecem esses 3 amigos aí, cada um de uma região, né? Então a gente tem que levar em conta que eles tiveram que viajar, né? Tiveram que passar aí, pôr a mão no bolso, né? Levantar recursos, ficaram 7 dias e 7 noites, né, sem comer, sem beber, sem falar uma palavra, respeitando o luto, né, de Jó. Só depois que Jó quebrou o silêncio, Jó começou a falar, amaldiçoou o dia do seu nascimento e tal, a gente já falou a respeito disso, né? E daí então eles, né, se viram na oportunidade de tentar ajudar de alguma forma. Aonde eu quero chegar? A gente tem que tomar o cuidado em fazer certos julgamentos a respeito desses 3 amigos, né? Eu não posso falar que tudo que eles falaram, né, tá errado, embora Deus vai corrigi-los quando ele conversa com Jó, né? Mas o que Deus vai corrigir lá? Então a gente vai entender o que Deus estava corrigindo naquele momento, com relação aos 3 amigos, né? Vamos tentar se colocar no lugar deles, né? O que eles conheciam de Bíblia até aquele momento? Eles sabiam que Adão tinha pecado e veio castigo, né? Adão e Eva pecou, veio castigo, foram expulsos do jardim. Mais adiante, a terra, né, chegou a um nível máximo de pecado, Deus trouxe juízo, trouxe o dilúvio e destruiu, né, os ímpios, os pecadores, e só sobrou Noé com sua família, né? Aí Deus começa a trabalhar novamente com Noé, tá certo? Vai chegar um momento ali que os homens vão levantar uma torre, né? A história da torre de Babel, né? Aí Deus desce, né?
e espalha eles, né? Acaba com a obra que eles estavam fazendo, porque aquela obra estava contrariando, né, os desígnios, os projetos de Deus. Então Deus veio e espalha. Até porque Deus pediu para Noé e sua família se espalhar e multiplicar e ser fecundo, né? E Nimrod não quis isso. Nimrod quis ajuntar, unir, né? Não quis separar, né? E tudo isso, né, gera profecia para o futuro, né? Há tempo de espalhar e há tempo de juntar, né? Então tá. Quando chega na... Aí vem a época de Abraão, né? A gente já não tem base bíblica para apontar corretamente como era o entendimento deles, né, a respeito de Abraão. Por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Eles não mencionam, né? Aqui no livro eu ainda não encontrei, pode ser que tenha, né? Eu ainda não encontrei. Então, vamos agora mergulhar mesmo, né, na cena ali. Jó está vivendo, né, regaladamente uma vida próspera, né, ao ponto de Deus, né, elogiá-lo, né, antes das tempestades acontecerem, antes dos filhos morrerem, antes da tragédia chegar. Jó já era famoso, né, aos olhos de Deus. Jó era justo, né, era íntegro, era reto, se desviava do mal. Então Jó já era alguém que estava ali dando exemplo, né. E aí de repente acontecem essas coisas, né, na vida de Jó, né? Todo mundo se afasta e aquela bagunça, e enfim, Jó perde tudo, né? Perde inclusive seu caráter, né, de honestidade, a sua dignidade, vamos dizer assim, como pai de família, né, como representante da família. E aí, o que vai sobrar, né? Vamos pensar se a gente estivesse lá no lugar deles, né? A gente não conhece a Bíblia como para frente, o que ia acontecer no futuro, né? Só dali para trás, entende? Então, quando você olha para a palavra de Deus, né, da vida de Jó para trás, ninguém sofreu castigo ou juízos de Deus sem cometer nenhum tipo de pecado, entende? Por exemplo, Noé vivia uma vida como a de Jó e foi poupado do juízo, não passou por castigo, né? Embora o sofrimento de Noé foi diferente, né? Foi ouvir ali os escarnecedores, né? Porque ele estava pregando, construindo a arca, uma coisa que não, né, aos olhos dos homens, aos olhos humanos, jamais isso iria acontecer. Então Noé sofreu muito nesse sentido, mas sofrer com perdas, né, bens materiais, né, toda a estrutura dele não foi abalada nesse sentido, né, mas Jó foi. Então eles não tinham como pegar uma base bíblica, né, para falar, olha Jó, né, eles não tinham como fazer isso, entende, queridos? Então foi muito difícil para eles, né? Até para eles ajudarem, achar um ponto ali. Eles estavam tentando encontrar algum meio de ajudar Jó, né? Que se Jó se lembrasse de algum pecado, se tivesse na verdade, né? Porque é a única coisa que faz sentido para o ser humano. Aconteceu uma tragédia, pode até hoje é assim. Aconteceu uma tragédia com alguém, opa, alguém pecou, tá fazendo coisa errada, por isso veio castigo, né? Quando você chega ali no capítulo 9 do Evangelho de João, por exemplo, tem um cego de nascença lá, né, que ele chega ali perto de Jesus clamando, né, que queria ser curado. E os discípulos, olha só para vocês verem, os discípulos olharam, mestre, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Ou seja, quando tem destruição, quando tem algum tipo de situação ruim, enfermidade, sabe, na vida da pessoa, a primeira concepção nossa como natureza de ser humano, a gente vai acusar como se fosse um pecado, alguém que pecou, entende? E assim, e eles estavam na sinceridade do coração deles, né? Eles não estavam ali como juízes ou como alguém que queria mesmo, ainda que Jó fala desta forma, por causa do sofrimento que ele estava passando. Esse tipo de palavra de vocês aí tá acabando comigo, né? É melhor que vocês ficassem quietos, né? Para de falar, porque esse tipo de conversa aí tá me magoando mais ainda. Tá aumentando meu sofrer em vez de trazer alívio, né? Mas olhando então para a vida deles, né, não tinha como eles encontrar um meio de ajudar Jó, entende? Até porque o entendimento a respeito de Satanás, até esse momento, é bem escasso, né? Conforme a Bíblia vai sendo escrita, os profetas vão revelando as obras, né, do diabo, as coisas, eles vão tendo visões, as coisas vão se desenrolando, é que eles começam a perceber e entender a respeito do diabo. Mas até aquele momento não tinha muito entendimento. Eles não sabiam o que estava acontecendo, nem Jó e nem os 3 amigos, entende? Então várias frases, várias palavras que eles usaram como argumento foram verdadeiras, né? Saíram do coração mesmo de alguém que quer ajudar. Só que a intenção do que eles estavam tentando encontrar em Jó não existia.
mas os argumentos, as palavras que eles usaram, certamente passou por Adão, por Noé, por Abraão, né? E certamente, futuramente, a Bíblia iria reescrever pontos, né, frases que esses amigos de Jó usaram aqui nesse momento, entende? Não cabeu ali naquele momento, né, para a vida de Jó, mas futuramente caberia para alguém aquele tipo de frase, né? Como por exemplo hoje, né? Jó era reto, era íntegro, então, né, não faz sentido ele passar sofrimento, né? Mas hoje existe pessoas que passam sofrimentos porque pecou, porque errou, porque tem consequência, né? Até porque a espada, né, o juiz desceu, né? Não para cumprir já a parte de juiz, mas Jesus, ele é advogado, mas ele é juiz também, né? Um dia ele vai vir como juiz para advogar e para sentenciar, né? Só que quando Jesus vem e morre na cruz, né, dá a sua vida por nós, por nossos pecados, o que acontece? Muitos crimes, muitas coisas que a gente comete, alguns deles já vem trazendo efeito, entende? Já vem sofrendo consequências, né? Antes não era bem assim, né? Agora a consequência já vem, entende? Por causa que um cordeiro inocente foi morto por causa disso, né? Então toda vez que eu peco, que eu faço alguma coisa, cometo algum crime, né, certamente tem que vir algum tipo de castigo para mim. Porque eu não sou inocente, eu sou culpado, entende? Então as palavras deles, né, não são de todas fora de contexto ou inverdades, né? São verdadeiras. Amém? Então, assim, tudo que eles falaram, né, tem um sentido, né? E olhando para a santidade de Deus e olhando para a natureza terrena do homem, né, é óbvio que é mais fácil encontrar o erro no homem do que em Deus, né? Essa é a ótica deles. E a nossa também, né? Vamos continuar lendo, né? Verso 9. Aí depois que ele falou isso, essas palavras, né? Da minha honra me despojou e tirou da minha cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou, né? E arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta como seu adversário. Então aqui Jó começa a expressar coisas, né, do íntimo, né? Sentimentos que o próprio Deus colocou no coração dele, né? Para produzir frases como essa, né? Por exemplo, da minha honra me despojou e tirou da minha cabeça a coroa, né? Então Jó, ele conta, né, não exatamente nesse capítulo, mas nos discursos dele, ele vai falar que ele era como um príncipe antes da tragédia. Quando ele passava no meio dos governadores, dos líderes, ou até mesmo de reis, eles abaixavam a cabeça em sinal de respeito para Jó. Se ele passasse no meio dos príncipes, dos jovens, eles ficavam quietinhos e não ousavam falar contra ele. Não que ele fosse ignorante ou áspero, né? Mas sim no sentido de respeito que ele tinha. Ele era como se fosse um rei na época em que ele estava antes da tragédia. Então ele era muito respeitado. Era um homem notório na terra. As pessoas olhavam para Jó e viam um exemplo de vida. E elas respeitavam, ele tinha um caráter, ele tinha uma dignidade. Então ele era realmente um homem justo, né? Ao ponto de você dizer, se aquele homem ali não for para o céu, ninguém mais vai, né? Olhando assim, a frase talvez que as pessoas usariam, né? Se tivesse aquele entendimento naquela época, né? Então essa frase, né, da minha honra me despojou e tirou da minha cabeça a coroa, isso é uma aplicação direta para Jesus, né? Jesus já era rei na eternidade, né? Ele já tinha seu posto lá de glória, entende? De majestade lá no céu, entende? Quando o pecado entra na terra, quando a situação, né, do homem, né, dentro da eternidade, né, no entendimento do Senhor Deus, quando ele visualiza que o pecado entraria, que o pecado causaria dano no homem, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo se manifestou, eis-me aqui. Eu quero despojar-me da minha glória e da minha majestade em prol desse projeto nosso, desse homem, né? Desse homem, né, que vai perecer, abre aspas, né? Se caso alguém não for lá e se compadecer deles, né? Então eu vou me despir da minha glória, eu vou até lá, eu vou fazer por onde acontecer a redenção deste homem, para que esse nosso projeto não venha a sofrer algum tipo de paralisação ou até mesmo de frustração, né? Ok, então Jesus, né, isso está nos evangelhos, né, principalmente Filipenses 2, né, capítulo 2, né, que Paulo escreve, né,
que antes, né, ele não se usou a ser como quando se trata de um momento como esse, né, ele se despiu da sua glória, assumindo a forma humana, tirando, né, o traje, tirando coroa, majestade, né. Agora eu não sei como que seria isso, né. Ele já tinha o corpo glorificado, né? Já tinha o corpo glorificado. Aí ele arranca esse corpo glorificado, né? Se torna um homem vulnerável ao pecado ou qualquer outro tipo de situação. Ele se torna um homem indefeso como nós, né? E aí ele desce, né? Com uma missão de cumprir o propósito que é resgatar o homem, né? E aí ele tem que conquistar na carne essa majestade e esse corpo glorioso novamente, né? Essa coroa, né? Que ele, abre aspas, né? Se deixou, né? Se permitiu perder para futuramente reaver, né? E o próprio Jó vai escrever palavras semelhantes, né? Jó vai profetizar a sua redenção, Jó vai profetizar a ressurreição do corpo dele, a transformação de corpo dele. Jó profetiza várias coisas, né? A respeito do que iria acontecer com ele, né? Mesmo em um corpo de sofrimento como ele estava naquela hora, né? E é por isso que a gente vai entender o sofrimento, né, de Jó. É como se ele tivesse, né, sem nenhum recurso. Todos os recursos, né, de financeiro que Jó tinha, todo o poder aquisitivo por causa do nome, todo o poder aquisitivo por causa da sua retidão e sua fama, né, se desvaiu das suas mãos. Ele não tinha mais nenhum tipo desse recurso para mostrar para as pessoas: olha, eu, né, sou reto, eu sou íntegro, eu tenho nome, né? Naquele momento ele não tinha mais nenhum recurso, né? O único recurso que ele teve foi a fé, esperar em Deus, né? E crer em Deus e ter paciência, né? Sofrer com paciência e esperar a justiça divina vir ao seu encontro, né? Então Jó, nesse momento de fraqueza, de fragilidade, né? Ele se tornou muito forte. E é daqui, eu tenho certeza que é desse momento da vida de Jó que Paulo foi inspirado a escrever. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, né? Eu tenho que me gloriar, senão na minha fraqueza, porque é quando eu estou na minha fraqueza que eu estou forte. Ou seja, a minha fraqueza consiste em perder todos os recursos que eu possa ter. Não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito, não tenho um nome bom, não que eu tô com nome sujo, né? Nesse sentido que eu tô falando. Mas até pode acontecer sim, nesse ponto aí, né? Ter um nome sujo, você não consegue fazer nada, você não tem nenhum recurso, nenhum amigo, nenhuma pessoa para te apoiar, e você fica sozinho, na sarjeta. E aí você se agarra na fé e na palavra, entende? E aí, mesmo que você esteja como Jó esteve, pele e osso, né? Mas se você crer, se você suportar o sofrimento, né? A dor, né? O atormento que vai vir mentalmente sobre você, com certeza, por conta da situação, né? A circunstância vai te esmagar, com certeza. E aí você vai precisar se tornar forte, mesmo estando em fraqueza, né? Então é esse tipo de fraqueza que Paulo escreve, inspira Paulo a escrever, né? Quando ele fica sem recurso nenhum. E aí o que acontece? Não só isso ele escreve, e ele ainda vai falar, Paulo, né? Eu consigo viver na pobreza e eu consigo viver na riqueza, né? Como Jó. Jó viveu na graça, obedecendo mesmo rico. Quando ele perdeu tudo, ele continuou sendo servo. Mesmo na escassez, na pobreza, ele continuou sendo servo, o mesmo servo que ele era quando era rico. E quando ele foi restituído, ele continuou sendo servo, entende? Então esse é o tipo de retidão que Deus quer encontrar em nós, né? Quando eu perco o meu trabalho, quando eu perco a minha esposa, quando eu perco o meu marido, quando a minha vida vira de pernas para o ar, quando a minha vida passa um tornado, um F5, né? Revira tudo, joga tudo pro ar, eu perco tudo, tudo. Só fico com a roupa do corpo. É nesse momento, é nesse tipo de fraqueza que você pode se tornar forte, né? Se você conseguir resistir os ataques, né? As flechas, né? Os amigos, né? No caso aqui, que nem Jó enfrentou, né? Precisou passar por isso, né? Então, são várias situações, né, que podem nos levar a esse tipo de fraqueza. E é esse tipo de fraqueza, se você manter a integridade no interior, né? Crendo em Deus, né? Crendo na justiça divina, você pode sim ser absorvido, você pode ser restituído e pode assim ser alguém como exemplo no futuro, né, para uma outra pessoa, né? Porque Deus é poderoso, né? Deus é poderoso para transformar a nossa vida. 12. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda.
Então essas tropas aqui, as tropas dos caldeus, né? Os caldeus se dividiram em 3 bandos e vieram contra a vida de Jó, né? Os caldeus. E aí eles, né, mataram todos os servos de Jó. Todos os funcionários e servos eles mataram a espada, né? Verso 13. Pôs longe de mim meus irmãos, de sangue mesmo, irmão de sangue. E os que conhecem como estranhos se apartaram de mim. As pessoas mesmo que conheciam ele de longe, por causa da fama, agora nesse momento, né, nem olha para ele, né? Vê ele como um estranho mesmo. 14. Os meus parentes me desprezaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. 15. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E eu vim ser um estrangeiro aos olhos deles, né? Ou seja, olha a situação, né? Por todos os lados Jó foi atacado, né? Todas as áreas, a emocional, a física, a amorosa, todas as áreas na vida de Jó foram atingidas. Mas a área que consiste no espírito, aonde o espírito de Deus habita, né, que é o cerne, né, que é a estrutura óssea, a médula, né, como é que é o nome? Eu estava com o nome agora na memória, que já que eu lembro. O esqueleto aqui, a parte principal, né, da nossa coluna, onde fica o esqueci mesmo, né, o tutano. Onde abriga ali, né, o cerne mesmo, é o espírito, né? Essa parte não foi atingida, né? Ela não foi abalada e Jó resistiu, né? E quando isso acontece com a gente, quando a gente está numa situação dessa e resiste, né, no espírito, aí Deus usa a nossa vida para profetizar, para fazer sinais e prodígios, né? De uma forma ou de outra, o poder de Deus se manifesta na fraqueza, né? Então tem várias áreas para a gente aprender. 18. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, eles zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Né? Tudo isso, queridos, a gente tem que olhar também para o corpo de Cristo, para Jesus na sua literalidade, quando as pessoas zombavam dele, cuspiam no rosto dele, esbofeteava ele, as pessoas, né, faziam coisas para Jesus, mas elas recairiam no futuro para os seus servos, né, para os discípulos, para os apóstolos, para todo aquele que crê em Jesus e querer viver uma vida piedosa, né? Certamente essas coisas recairiam sobre o corpo de Cristo também. Tudo isso é profético, né? Ele vai crescendo cada vez mais. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes, né? Olha só que frase difícil, né? É como se o dente dele tivesse pele, né? O dente não tem pele, até onde eu sei, né? Se tiver, né, eu não sei, eu não sou dentista, então não posso falar nessa área, né? Tem que ser alguém que entenda de dentes, né? Se o dente tem pele, né? Qual é o sentido disso? Os meus ossos se apegaram à minha pele, tudo bem, né? A carne foi embora, né? Ficou pele e osso, ok, né? E salvei-me só com a pele dos meus dentes, né? O dente, na verdade, ele está relacionado com o osso, né? Então toda a estrutura óssea, né? Eu acho que acredito que é nesse sentido aí, é nesse rumo aí, né? Toda a estrutura óssea nossa, né? Dentro do osso, né? É a habitação do espírito, né? É onde reside toda a força do espírito, né? Então se ele se salvou é por causa do espírito que está dentro do osso. Acredito que é nesse sentido aqui, ou talvez essa tradução não está correta aqui também, né? Verso 21. Compadecei de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis, meu Deus? Por que me persegue e não cessais de devorar minha carne? Você veja que são perguntas que Jó faz, mas que na verdade o Filho do Homem também faz, né? Jesus também fala lá no momento de agonia, né? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que eu clamo, o Senhor não me responde? Por que o Senhor virou as costas para mim? Então são coisas que aconteceram na literalidade com Jesus, e tem momentos na nossa vida como cristão que também Deus vira as costas para nós, né? De uma certa forma, né? A gente ora, a gente clama e Deus não responde, né? Aí fica a pergunta, né? Ou tem pecado, né? Ou então o objetivo da oração, né, não está conectado com o objetivo de Deus, né? Então isso pode barrar a oração também, né? Então a oração que tem resposta é aquela oração que ela é conectada, ela tem um objetivo, né,
centralizada no desígnio de Deus, né? Essa oração ela vai ter resposta. E a oração que está centralizada no ego, no eu, me salva, me ajuda, né? Me socorre, me dá isso para eu fazer aquilo, me dá aquilo outro para me fazer aquilo outro. Então, quando a oração está centralizada no eu, certamente ela vai ser barrada, né? Mas se a oração estiver centralizada no desígnio e propósito de Deus, ela vai ter resposta. Quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, e quem me dera fossem gravadas em um livro. Jó suspirando, né? Poxa vida, esse tipo de situação que eu estou enfrentando, né? Se pudesse ser escrita, quem me dera, né? E Deus fez muito mais que isso, né? Não só escreveu, como usou toda a vida dele para profetizar várias coisas da Bíblia, né? Um exemplo, né? Algumas coisas que Paulo fala, por exemplo, nesse momento da vida de Jó. Dai graças em tudo, né? Porque esta é a vontade de Deus. Como que eu vou dar graça em tudo, né? Passa um caminhão correndo num lugar aí, atropela meus filhos, mata minha mulher, sabe? Acontece danos na minha família. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Começa a pensar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então todas as coisas que aconteceram na vida de Jó cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, então Jó serviu de exemplo, né? Sofreu injustamente, abre aspas, mas agora ele serve de como respostas para muitas coisas na palavra, entende? Do sofrimento da vida de Jó. Então, queridos, olha só, a grandiosidade de uma situação da vida de Jó serviu para exemplo, serve de resposta de oração, serve para inspirar outros escritores a escrever muitas coisas a respeito do sofrimento, dos desígnios de Deus, né? Com respeito ao homem. Vamos continuar aqui, terminar de ler o capítulo, né? Que agora vai entrar no ponto-chave, né? Olha só, o verso 25, o que Jó vai falar? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ou se levantará da terra. Eu sei. Então olha a convicção, olha a confissão de alguém que está na miséria, na pobreza, na desgraça, está na lona, mas o seu íntimo, o seu interior está muito forte. Olha só que confissão, né? Num momento terrível. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Existe alguém que pode me redimir. Existe alguém que pode me justificar. Existe alguém que pode fazer com que eu volte a ser o que eu era antes. Isso é tremendo, né? E por fim, já aponta para o fim. E por fim, se levantará sobre a terra. Então ela tem um sentido de Deus se levantar do trono, como quem diz, eu vou me levantar do trono porque eu vou fazer justiça. Ok. Né? Isso é um assunto, é um aspecto, né? Deus vai se levantar e vai fazer justiça. Alguma coisa vai acontecer e o meu sofrimento vai acabar. Beleza. Mas não para por aí. Ele vai se levantar da terra, sobre a terra. E aí fica difícil, porque o Senhor Deus está no céu, né? Naquele período ali da vida de Jó, o Senhor Deus está no céu, ele não está na terra, né? Como que ele vai se levantar da terra? Então ele vai ter que descer na terra, entende? Ele tem que descer na terra, né? E acontecer alguma coisa, algum tipo de tragédia com ele, né? Alguma injustiça com ele sendo inocente, puro, imaculado, majestoso, glorioso, e ele vai ter que se ressurgir das cinzas e se levantar da terra e vai me redimir, né? É o que a mensagem da cruz fala, né? Ou seja, Jesus viria, né? Ia ser açoitado, né? Rejeitado, desprezado, tudo o que aconteceu com Jó, né? Aconteceria com ele em proporção maior, né? Que nada pode se comparar com o sofrimento de Cristo, né? Jó sofreu, mas Cristo sofreu muito mais ainda, né? Não dá nem para comparar. E mais ainda, né? Cristo foi ao mundo, Cristo morreu, né? Ele morreu, não só sofreu, mas também morreu. Só que um único detalhe, né? É que Cristo, ao morrer, e Jó fala disso também, que se eu morrer, se acontecer de eu morrer, eu vou visitar o mundo dos mortos, né? Só que Jó também fala, só que eu não vou ficar lá para sempre. Vai chegar um dia, num tempo determinado, Deus vai me chamar e eu vou me levantar, né? Jó sabia que Deus iria ressuscitar ele, se acontecesse dele morrer naquele estado. E Jesus então morre,
injustamente, vai para o mundo dos mortos. E lá a palavra vai dizer, o escritor dos Hebreus vai falar que a morte, né, o inferno, aqueles poderes, né, que aprisionam as pessoas lá, eles têm. É uma lei que Deus estabeleceu, é uma lei que Deus criou. Se você morreu em pecado, você vai para lá e você vai ficar preso. A morte vai se abraçar e não tem jeito. Não tem quem faça isso voltar. Só que isso, quando Jesus morre e vai para aquele lugar, a morte não pôde abraçá-lo. Olha, você não pode ficar aqui. Você não tem culpa no cartório. Eu não posso te reter aqui. E a morte não pôde com ele. A morte teve que liberar ele, entende? Não só isso, né? Ele fez um estrago benéfico lá na região, né? Ok. 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então você veja que Jó parece que ele tinha saudade, né? De ver Deus, né? Tinha um desejo no íntimo dele, eu quero ver Deus, né? E ele ainda fala, o meu Redentor vai se levantar por fim da terra, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não a outros. Então, na literalidade, Deus se levantou do trono, desceu na terra, entende? E durante um determinado momento, quando Eliú está terminando de falar, eu não sei se aí, tenta imaginar a cena, queridos, que eles estão num lugar ali isolado, fora do lugar urbanístico, ou do lugar onde tinham os oásis da época, né? Aqueles lugares que tinham as palmeiras, um poço, a fonte de água, o rebanho bebendo água, aqueles lugares maravilhosos, né, no deserto, a região que eles moravam, né, habitavam. Então, durante aquelas palavras duras de Eliú contra Jó, né, como quem diz, agora Jó vai ser, né, esmagado com essas palavras. E aí, do nada, no meio da terra, no solo, começa a surgir um redemoinho. E aquele redemoinho vai tomando uma proporção maior, e Jó olha e fala, mas que coisa! O tempo tá limpo, não tá ventando, mas tem um redemoinho ali, que negócio que é esse? De repente só Jó tá vendo o redemoinho, mas o redemoinho está se aproximando de Jó, né? Interessante é que ninguém sai correndo, né? Porque normalmente quando a gente vê um redemoinho se formando em algum lugar, a primeira situação nossa é tentar se esconder, né? Vou me esconder, não vou ficar vendo vai jogar terra no meu olho, vai, né, fazer bagunça, vai bagunçar meu cabelo, né, vai levantar meu vestido, não sei, né? Sei lá, vai derrubar uma fruta grande na minha cabeça, vai levantar um objeto ali, vai jogar aqui, vai cair, vai me danificar, eu vou me proteger. Você vê que ninguém se escondeu desse redemoinho, né, que estava se aproximando. Então Deus aparece ali no redemoinho e começa a falar com Jó, cumprindo a literalidade, né? Cumprindo a literalidade. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e outros não. Outras pessoas não vão ver Deus, né? Quem são esses outros? Porque os personagens ali viram, né? Porque Deus falou com eles, com os amigos também, né? Que privilégio, né? Os 3 amigos ouvirem a voz de Deus, né? Deus falou com eles também. Olha só que tremendo isso, querido. Isso não é para qualquer um, não. Deus falar do meio do redemoinho com alguém. Porque eles estavam junto com Jó. E a intenção do coração deles não era castigar Jó ou fazer Jó perder aquele debate ali. E sim ajudar Jó. Porque no coração deles existia essa compaixão, entende? A misericórdia, né? Vamos dizer assim. Então Deus, né, pesou isso muito pro lado de Deus, para Deus não castigar eles, né? Então agora no meio do redemoinho Deus justifica Jó. Deus fala com Jó e Jó é absorvido. Cumprindo tudo o que ele falou. Na literalidade, na íntegra, né? E não para por aí. 28. Se disserdes como o perseguiremos, e a causa deste mal se ache nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juiz na terra, né? Que é o Senhor Deus, ou que é o Filho do Homem, né? Então quando Jó fala que os meus olhos vão ver e outros não vão ver, isso tem uma aplicação para as pessoas ímpias, né? Não os 3 amigos de Jó, outro tipo de pessoas, né? Que são acusadores, são pessoas, né, com o coração mesmo manchado do pecado, de ódio, de inveja e de tantas coisas más por causa das escolhas. Esse tipo de pessoas não vão ver Deus, e o escritor aos Hebreus fala isso, né? Só os limpos de coração, os de coração puro e mãos limpas vão ver a Deus, né? Entende? E foi Jó quem falou, entende?
Ou seja, né, não que eu estou jogando todos os cumprimentos, né, mas me faz lembrar, não tem como eu me lembrar de outra situação. Eu vou ver Deus e os outros não vão ver, entende? Os limpos, os justos vão ver a Deus e os ímpios não vão ver. Está escrito de várias formas, né, por todo o livro. Então é muito tremendo, né, queridos? E aqui, quando ele finaliza essa fala aqui no verso 29, né, porque tem um juiz na terra, porque existe, entende, querido? Por mais que seja o caos que você estiver vivendo, por mais que seja a injustiça que estão cometendo contra você, contra a sua família, seja lá o que for que estiver acontecendo com você, ele está dizendo, ele está confessando, né? Isso é importante confessar. Eu sei que existe um juiz, eu sei que existe justiça, entende? Mas isso também tem uma aplicação, não é para mim fazer justiça com os meus próprios braços, entende? Eu sei que existe um juiz, eu confio nele, eu espero nele, não importa o tempo que isso leve. Tem um juiz e ele vai fazer a vingança, porque a vingança pertence a ele. Está escrito isso também em outros lugares. Amém, meus queridos? Então, eu finalizo aqui o vídeo, né? Esse capítulo 19, que é lindo, é maravilhoso, né? E como eu disse na introdução, que existiria uma correção. Então vamos lá. No primeiro e segundo vídeo que eu gravei, eu trouxe uma linha do tempo. Eu falei, capítulo 1, 2 e 3, acontecem os eventos que têm aplicação profética para 2000 anos, né, do corpo de Cristo. Resumidamente, eu falei, né? Depois, eu disse que do capítulo 4 até o 32 é um evento. Do 32 até o 38 eu disse que era a primeira vinda de Cristo. E que do 38 ao 42 é a última semana do profeta Daniel, né? Resumidamente. Qual é a correção que eu preciso fazer? Eu já fiz, mas eu vou continuar fazendo, né? Pode ser que a pessoa assista um e não assista o outro e vai distorcer minhas palavras lá no futuro, né? Então, sempre eu vou estar falando dessa correção. É porque os amigos de Jó, né, eles tinham... Né, eu nunca, graças a Deus, eu não cheguei a acusar eles, graças a Deus mesmo, né? Até porque Deus já tinha me mostrado algumas coisas a respeito deles. Só que na vida de Eliú, ele usou palavras semelhantes às que Jó usou. Então ele tinha quase que o mesmo nível de espiritualidade que Jó. E foi muito difícil, nas primeiras vezes que eu ouvi, discernir que Eliú, na verdade, era um personagem maligno e não alguém do bem. Eliú é uma espécie de anjo de luz, transfigurado, né, de anjo. É um anjo de Satanás transfigurado de anjo de luz, né? Melhor dizendo. E eu, nas primeiras vezes que eu vi, eu não consegui perceber isso, né? E ele usou palavras semelhantes às de Jó, eu entendi que estava falando da primeira vinda. Quando na verdade a primeira vinda de Jesus está aqui no capítulo 19, né? Como a gente leu aqui. Está mais explicadinho aqui, né? Mais fácil inclusive de conectar. Não que lá não tenha a mesma coisa. Tudo que Eliú falou... é porque Jó falou, ele repetiu de forma diferente, um ângulo diferente. E aí dá a entender que ele tem um pouquinho mais de sabedoria que Jó, que os outros, não é nada disso, né? Na verdade, ele usou as palavras de Jó, né? E eu não percebi isso. Então eu estava pensando que ele figurava a primeira vinda, mas não é, tá? Tá, é importante entender isso. E quando Deus aparece no redemoinho é justamente para trazer justiça para a vida de Jó, né? Não permitir que Jó sofresse mais ainda tantas acusações, né, injustas no caso, para aquele momento, para aquele propósito. Amém, meus queridos? Então agora a linha do tempo ficou como? Do 1 ao 3 é os eventos que acontecem ali, que vão falar de profecia para o futuro. Aí do capítulo 4 até o 19, não, na verdade está no 19 aqui, mas mesmo assim a gente vai ter que ir até o 31, né? Porque Jó vai falar até o 31. Mas tudo que Jó vai falar do 31 vai recair nesse capítulo 19, entende? Mas então continua até o 39. Mas a primeira vinda está no 19, né? Resumidamente. Mas se eu olhar no 28, no 30, no 31, em qualquer outra fala de Jó, também vai ter expressões da vinda de Jesus, entende? Então não tem um lugar certo para apontar. Aí a gente vai cair de novo no 32, né? Ou do 4 até o 31 está falando da primeira vinda. Do 32 ao 37... são expressões que o falso profeta usa, o falso cristão, entende? O anticristo, tudo que é relacionado ao mal vai ter expressões ali que vão ser usadas para enganar o povo, para enganar os servos.
E do 38 ao 42 é a última semana, tá bom? Então agora a gente vai... Eu vou gravar aqui, se Deus permitir, do capítulo 28. Vou falar só do capítulo 28. E depois o capítulo 30 e 31, né? Outro vídeo. Então vão dar 3 vídeos ainda, tá bom? Fora o finalzinho lá, que é outro vídeo também. Eu não sei se vai caber junto aqui, se eu vou fazer um outro. Talvez vai dar mais 4 vídeos ainda, 3 ou 4 vídeos, tá bom, queridos? Deus abençoe. Até a próxima gravação, se Deus permitir.